E nessa sua jornada, né, como empresária e mãe das meninas e esposa e tudo mais, já teve fases de você perder esse fio da meada, assim, né, desse autocuidado, e como você fez pra... Sim, muitas. Em 2016 ou 17, se eu não me engano, meu pai passou por um processo complicado, ele teve um tumor no intestino e foi uma fase de tratamento e, enfim, quase foi a óbito. E aí eu fiquei, junto com isso, a minha filha mais nova era pequena, então eu não dormia, eu amamentava na madrugada. Nossa. E aí tinha os desafios das empresas, então eu me cobrava muito, né, sempre. Então eu não percebi, mas eu entrei num processo de ansiedade muito além do que eu imaginei que eu fosse entrar. E como eu sempre tive um jeito mais sereno, mais equilibrado, de conversar, de tratar os assuntos, eu nunca me vi ansiosa, né? Foi uma coisa impressionante. E eu não recebi esse feedback das pessoas também. A Dani é calma, a Dani é tranquila. Então, nunca eu imaginei que isso fosse acontecer comigo. Então, eu tive uma crise de pânico nessa fase. Eu estava numa reunião na empresa e aí, do nada, eu senti que eu ia morrer. Comecei a entrar em pane e aí foi uma loucura. Tremer, taquicardia, o ar não entrava no meio de uma reunião. Fisiológico, né? Da empresa. Aí, de diretoria. Aí eu bati a mão na mesa e falei, me leva pro hospital que eu tô morrendo. Eu senti que alguma coisa explodiu aqui dentro. Parecia que tava derramando sangue. Na minha ideia, tava derramando. Você tava, tipo, derretendo. Implodindo por dentro. Uma coisa impressionante. Aí fui pro hospital e começaram a fazer um monte de exame. Eu, né, suando muito, tremendo muito, em cima da maca. E aí eu comecei a ouvir. Olha, o eletrocardiograma normal. Pressão normal. Aí eu comecei a ouvir aquilo, sinais vitais normais. Aí eu falei, eu já sei o que eu tenho. Aí a partir daí começou uma outra jornada. Eu tinha a minha caçula pequenininha, não queria tomar medicação, tinha medo, né, de como seria isso. E eu encarei um processo terapêutico diferente, especializado para isso. E aí eu tive que reaprender a viver. Aí que eu implementei meditação diária na minha vida, os exercícios de respiração. Aprendi que cuidar do corpo e da mente e do lado espiritual, cada um à sua maneira, é muito importante para esse equilíbrio na vida. Então eu desconstruí um modelo de viver e tive que reconstruir outro para lidar com tudo isso. Deve ter sido um choque, né? Você muito analítica, começar a ouvir esses dados no hospital e falar... Isso significa que eu tô, então, alguma coisa... Foi. Né? Nessa hora, meu pai veio do lado, eu falei assim... Procura um psiquiatra que eu já sei o que eu tenho. Comecei a chorar. Até nessa hora você se diagnostica. Na hora, eu sou psicóloga, fiz faculdade, eu sei o que eu tenho. Mas foi um choque, não só por isso, né? Aí eu tinha vergonha, óbvio, né? Você vai falar. Aí eu sumi da empresa por, se eu não me engano, 3 meses, eu não conseguia trabalhar. Mas você precisou disso, então? Eu fiquei em casa. Eu passava mal todos os dias, toda hora. Crise de ansiedade uma atrás da outra. Não acreditava que era. Porque onde já se viu a Dani sempre calma, equilibrada, ansiedade. E ela dá de jeitos diferentes. Por exemplo, esse primeiro era essa sensação. E às vezes são outros tipos de sintomas. Porque essa foi a crise de pânico, né? Aí eu entendi, comecei a ter crises de ansiedade frequentes. O pânico foi um só, porque fazendo terapia, eu entendi que eu não ia morrer. Que era uma crise. E quando a gente acha que vai morrer, da crise vira o pânico, né? Da ansiedade vira o pânico. Mas as crises a gente passa muito mal, né? Só entende quem tem. Você começa a ver os gatilhos e aí você não chega no pânico. É isso? Exato. Mas passa mal assim, do mesmo jeito. Taquicardia, falta de ar. Começa é um mal-estar muito grande. Como se a qualquer momento a coisa fosse dar errado e você fosse morrer. Então, foi bem difícil. Foi uma fase em que todos os dias eu lidava com isso. Aí eu não conseguia trabalhar, eu olhava em volta e falava, gente, mas eu tenho tudo. Eu tenho as minhas filhas saudáveis, um casamento estável, um trabalho que eu amo, a minha empresa.
E aí eu chorava muito. Cadê a gratidão? Chorava muito. Que não é muito, racional, muito. né? Nunca E é. aí devagarinho eu me restabeleci. Né, contei com uma terapeuta fantástica, que me acompanha até hoje. E consegui lidar, entender o que estava acontecendo comigo, com o meu corpo. E reaprendi muitas coisas. Desconstruir conceitos, construir novos. E é assim, né, a vida. A gente precisa lidar com as dificuldades e saber que vai passar. O bom é isso, né? Eu acho que quando a gente tá nesses momentos é saber... Que é outra coisa que a história da gente ajuda a perceber, né? Que passa. E passa mesmo, né? Mesmo um luto, mesmo... Parece sempre na hora que não, mas passa. E aí você vai na próxima, né? Tendo mais carcaça pra lidar com aquilo. Sim. Como que é hoje a sua rotina, assim, né? Agora que você conseguiu perceber tudo isso... Quais foram algumas mudanças? Você falou, né? Da meditação e tal, mas conta assim um pouquinho... do seu dia a dia ali, né? Os horários que você costuma trabalhar, como que você encaixa a questão das meninas, né? O que é importante para você também na relação com elas. Uhum. Que eu falo assim, que às vezes a gente vai criando, né, modelos também em cada fase, assim, né? Eu sinto que na pandemia me ajudou muito a ficar com o meu em horários mais flexíveis. Então, para mim, tudo bem se eu tenho que trabalhar às vezes à noite, mas eu levo ele para cortar o cabelo... Entendeu? Ali depois do almoço, então não precisa entrar naquele horário, né? Mas aí ou eu acordo mais cedo. Então, a gente vai percebendo o que é importante pra gente, né? Em cada fase, assim. O que você já percebeu que na sua rotina Olha, funciona? cada fase é uma. Falar que tá 100% não tá e não vai chegar. Uhum. Cada hora eu sinto que eu equilibro vários pratinhos, assim, né? Cada hora cai de um lado, aí tem que vir Equilíbrio socorrer, completo, aí cai do outro, essa é a realidade. Eu vinha numa rotina bem estruturadinha, né? Então, eu ficava até as 10 em casa todos os dias de manhã. Isso depois de toda essa... Agora questão. até recentemente, né? Eu me conectei da minha maneira com a minha espiritualidade, eu comecei a fazer atividade física, retomei o balé clássico que eu amo, e eu retomei. Comecei a fazer musculação, né? Que a idade vai chegando e aí não tem que substitua. Então, com muito custo, porque não é algo que eu gosto de fazer, mas entendi que era necessário. E a minha personal e amiga que me dá aula de balé falava, Dani, vai. e eu fui. Então, eu consegui encaixar atividades físicas 4 vezes por semana. Nossa. 2 balé e 2 de musculação. E de manhã, até as 10 da manhã, eu ficava com as meninas, acompanhava, né, uma tarefa, dava banho, conversava, tomava café junto e depois eu ia pra empresa. Depois eu ia pra empresa, chegava umas 10, 10 e pouco, só que aí eu saía da empresa 7, 8 da noite. Uhum. Então, minhas atividades físicas eu dividia, o balé de manhãzinha, 2 vezes por semana, e a musculação à noite. E assim, eu toquei bastante tempo. Agora com essa mudança de papel de novo, né, essa redivisão de atividades, já me desorganizei. Então, nesse momento, eu estou com a atividade física suspensa, porque a indústria, ela funciona de manhã, diferente do varejo, né, que eu tava mais ligada até pouco tempo atrás, né. Então, a indústria, É muito cedo, né, que o pessoal entra. Então, minha rotina da manhã desorganizou. E assumindo novas atividades, então, liguei para minha professora de balé, liguei para academia e falei, suspende, eu preciso me reorganizar para depois retomar minha rotina. E até isso, eu percebo que até isso é um peso. Se for um peso, não é legal. Então, um exemplo, nossa, eu tenho que manter, eu tenho que fazer o que eu gosto. Então eu tenho que fazer o balé, eu tenho que fazer a musculação, eu tenho que fazer o piano clássico, eu também gosto, eu fazia 1 vez por semana. Eu tenho que, no final... também deixa a gente ansiosa pra caramba. O que seria bom, né? Vira uma obrigação. Um monte de compromisso, né? Então, o que eu fiz? Suspendi tudo. Faz 1 mês que essa mudança aconteceu. Eu tô me restabelecendo e me permitindo esse tempo, né? Também. Pra reorganizar minha rotina de acordo com o que for melhor a partir de agora. Daqui pra frente. Isso é legal de você dizer, porque acontece mesmo, né? Eu acho que você também saber falar não, né? Para as coisas até que são importantes para você. E também não achar que por causa disso acabou o mundo, porque não tá escrito em pedra. Essa flexibilidade
é importantíssima. Uhum. Porque muitas vezes a gente toma uma decisão, né? Eu, por exemplo, sempre radical, né? Ai, porque eu vou parar agora e eu vou perder. Porque... Gente, tá tudo bem, vamos parar, daqui a pouco eu retomo. Uhum. Esse foi um grande aprendizado que eu tive também dos últimos anos. Sim. Não dá agora? Não dá agora. Amanhã é outro dia. Deixa leve, tira o peso. Né? Então é assim que eu tô me organizando hoje.